governo trabalha com aeroportos de Moçambique para encontrar solução da crise na empresa. Quantidade de suruma apreendida no país aumentou de 2,7 para 8 toneladas em 5 anos. Já são conhecidos todos os concorrentes que vão participar na segunda edição do Mosquitos Talents. Muito boa noite, este é o Jornal. O Ministro dos Transportes e Comunicações diz que a empresa Aeroportos de Moçambique está em contacto com o Governo para se encontrar uma saída para a crise em que a empresa está mergulhada. Antes de ir ao essencial, uma fotografia que fica na memória dos celulares destes trabalhadores da TMCL e depois da Vodacom. Por enquanto, a concorrência foi posta de lado. O momento não dá para muitas poses, porque a crise financeira que afeta a empresa Aeroportos de Moçambique é de tirar sono. São 820 milhões de meticais só com o extinto nosso banco e 17 mil milhões de meticais com a banca no geral. Carlos Mesquita começa por esclarecer o que diz ser exagero na abordagem desta questão. Há algum exagero na perspectiva de como o assunto foi abordado. Portanto, dívidas existem sim e temos todos consciência da construção do aeroporto de Nacala, onde estamos agora, e outras obras, mas que os aeroportos não estão a ter receitas como previam, por exemplo, do aeroporto de Nacala, que já se previa estar a funcionar com muito mais tráfego e infelizmente ainda não está. Estamos a trabalhar nesse sentido e isso fez com que, portanto, impedisse o cumprimento daquilo que são as obrigações do serviço da dívida. Por outro lado, quando se diz que houve congelamento das contas, não se congelam contas que não têm saldos. Não faria sentido absolutamente nenhum. Portanto, se congelou as contas é porque existiam saldos. Então, por isso é que eu dizia, há alguns exageros da forma como as coisas são postas. Posto isto, convém esclarecer que o tempo urge porque a comissão liquidatária do extinto nosso banco exige o pagamento da dívida em menos de um ano. Um verdadeiro aperto para uma empresa que até teve que recorrer a um outro empréstimo bancário para conseguir pagar salário no dia 20 de junho corrente. Mesquita diz que o assunto está a merecer análise da parte do governo e da empresa visada. Os aeroportos têm uma estrutura que está a funcionar, não tem o suficiente ainda para cumprir com o serviço da dívida como ela estava programada, portanto está a fazer esforços do ponto de vista da reestruturação, está a falar com o governo, portanto vamos ver o que é que se pode fazer na única empresa, mas a segurança aeroportuária está garantida, os sistemas estão a funcionar, por isso é que nós temos navegação aérea a funcionar, temos linhas aéreas internacionais a escalar nos nossos aeroportos, portanto particularmente da Beira, de Nampula e de Maputo, e a segurança aeroportuária está lá. O fato de ter que fazer dívidas para poder pagar, por exemplo, os salários, não aumenta a crise dentro da própria empresa? Mas como é que vai, é isto que eu estou a dizer, como é que vai, quando eu digo exageros são isso, congelaram contas que tinham saldos. Saldos significa que eles tinham dinheiro para pagar esses salários. Portanto, não há contração de dívidas se os bancos, esse banco que forneceu fundos para pagar os salários, se a situação dos aeroportos de Moçambique está, como se fala, em crise dramática, como se diz, certamente não haveria banco nenhum que haveria de emprestar dinheiro. Vamos pela lógica. O aeroporto internacional de Nacala é uma das causas da crise porque, para a viabilização da sua construção, o governo foi ao Brasil pedir um empréstimo de 125 milhões de dólares e outro valor complementar foi cedido pela Banca Nacional. 5 anos depois da sua inauguração, o mesmo não gera lucros e, como saída, o governo decidiu lançar um concurso para encontrar um parceiro para a sua gestão. Só que, até aqui, não houve manifestação de interesse. Mas nós temos esperança que vai-se conseguir arranjar um parceiro que vai querer usar estas infraestruturas. Agora ainda não temos manifestação de interesse? Ainda não. Mas estamos a trabalhar nesse sentido.
Por outro lado, Carlos Mesquita garantiu que até finais do próximo ano a TMCL voltará a estar numa posição de competição com as outras duas operadoras de telefonia móvel existentes no país. Neste momento está a investir mais de 150 bilhões de dólares para a modernização tecnológica. Começou por ser Moçambique Celular, ou simplesmente MCL, a primeira companhia de telefonia móvel criada em 1997. Depois de muitos anos de monopólio, foi aberto o mercado e entraram mais duas novas empresas. Uma delas, a principal concorrente, passou à posição de liderança. Com a crise que afeta as empresas públicas e ou participadas pelo Estado, no ano passado o governo decidiu fundir as empresas de telecomunicações de Moçambique e MCL, tendo dado lugar à TMCL, que neste momento está a fazer de tudo para recuperar o trono. Para já, a palavra de ordem é investimento na tecnologia. Na última visita que Sua Excelência, o chefe de Estado, fez à China, recentemente, há coisa de 2 meses, a TMCL assinou um contrato com a Huawei, portanto a maior empresa de tecnologias de comunicação nos dias de hoje, para a aquisição de equipamentos que já começaram a chegar a Maputo, portanto desde a semana passada. Os equipamentos já começaram a chegar, e também cerca de 23 milhões de dólares, e um outro contrato também para assistência técnica que vai ser portanto, proporcionada pela Huawei. Portanto, fornecimento de equipamento, instalação, assistência técnica. Este equipamento vai, em princípio, abranger toda a zona sul de Moçambique, numa primeira fase, e depois, num outro pacote, e devo referir, acho que é importante referir isto aqui, esse equipamento foi adquirido com fundos próprios da TMCL. Por outro lado, o Exim Bank da China deu um empréstimo de 130 milhões de dólares para a reestruturação tecnológica em todo o país, que inclui a instalação de um novo cabo de fibra óptica para melhorar as comunicações. Essa segunda fase do projeto, que são esses 130 milhões de dólares, através do Exim Bank, portanto a começar em finais deste ano, vai nos levar a que até finais do próximo ano portanto, a TMCL esteja numa posição bastante competitiva no mercado das comunicações em Moçambique, e voltará, portanto, a ombrear, quer com a Vodacom como com a Mitel, dentro de um espírito de competição sã, que é normal. E acreditamos que vamos poder ter comunicações muito mais fiáveis e com muito melhor qualidade. E no espírito de uma concorrência saudável, o Executivo aprovou a legislação que operacionaliza a partilha de infraestruturas de telecomunicações, como antenas, e agora discute-se acordos de interligação entre as operadoras para a comunicabilidade dos serviços financeiros que cada uma desenvolve. Avarias constantes de semáforos estão a pôr em risco a vida de peões e automobilistas na cidade de Pemba. Para evitar acidentes de viação, os munícipes pedem a reparação dos aparelhos. Em Pemba foram instalados 5 conjuntos de semáforos para regular o trânsito nos cruzamentos das ruas mais movimentadas da cidade. Entretanto, alguns estão completamente apagados e os outros que funcionam registram avarias constantes que supostamente provocam embaraços para peões e automobilistas. Outro sítio acende, outro sítio nem acende. Qualquer momento pode acontecer acidentes. Sim. Carros podem se chocar, os peões podem ser atropelados. Há outros carros que não compreendem que o semáforo está variado. Para passar mesmo, cada um tem que se arriscar. Uma das coisas é reparar ou desativar. E daí vamos andar como andávamos há muito tempo. A polícia reconhece a gravidade do problema e a preocupação dos munícipes de Pemba, mas declarou tolerância zero à violação das regras básicas de trânsito, sobretudo nos semáforos. E eles sabem muito bem disso, já aprenderam nas escolas de condução onde passaram. E o dia a dia passam por aqui e sabem quais são os procedimentos. O que significa, mesmo sem os agentes, mesmo sem o semáforo a funcionar, não é? Eles sabem como transitar. Os semáforos de Pemba têm registrado constantes avarias desde a sua instalação em 2014 e, segundo apurou a STV, os peões e os automobilistas ainda não conseguiram conviver com o problema, que aparentemente não tem uma solução à vista.
O Presidente da República efetua uma visita de Estado a Portugal entre o dia 2 e 8 de julho, portanto, próxima semana, em resposta a um convite formulado pelo Presidente daquele país, Marcelo Rebelo de Sousa. A visita tem como objetivo o aprofundamento das relações de amizade e cooperação entre os dois países, como forma de reforçar as relações políticas, económicas e empresariais. Filipe News irá manter conversações com Marcelo Rebelo de Sousa e com o primeiro-ministro português. Vai também participar da quarta cimeira bilateral Moçambique-Portugal e na segunda edição do Euro-África Fórum, onde será orador principal. À semelhança de outras visitas, o chefe de Estado vai dirigir um encontro com a comunidade moçambicana residente em Portugal e testemunhar a assinatura de 13 instrumentos jurídicos em áreas de interesse comum nos vários setores. Na visita, o Presidente da República far-se-á acompanhar por alguns ministros e vice-ministros, pelo embaixador de Moçambique em Portugal, por deputados e uma delegação empresarial moçambicana, entre outras personalidades. O consumo e tráfico de drogas ilícitas está a atingir níveis assustadores. De 2012 a 2017, a quantidade de suruma apreendida no país aumentou de mais de 2,7 para 8 toneladas. Os jovens estão entre os maiores consumidores. Dados do Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga indicam que de 2012 a 2016 foram apreendidos 27.051 kg de cannabis sativa, vulgo suruma, 6 toneladas de AX, mais de 1.000 kg de efedrina, 553 kg de heroína e perto de 100 kg de cocaína. E em 2017, as autoridades apreenderam cerca de 8 toneladas de suruma, dos quais 73,39% na província central da Zambésia. Os adolescentes e jovens são os mais vulneráveis. Machacane, bairro militar, mas concretamente na zona conhecida por Colômbia e Mafalala, são os bairros da cidade de Maputo onde se registram mais casos de tráfico e consumo de drogas, segundo dados da polícia. Aliás, não é por acaso que este centro que atende pessoas toxicodependentes está localizado na Mafalala. Quando comecei a consumir a droga. Este jovem, de 28 anos de idade, é uma dessas pessoas que frequenta este centro. Ele conta que consome drogas há 13 anos, mas agora luta para abandonar o vício. Gastava o meu salário na droga, perdi o emprego, até estar no nível em que estou. Aberto em maio de 2018, o centro já atendeu cerca de 1.200 jovens toxicodependentes provenientes das províncias do sul do país. Sabemos que aqui passam muitas pessoas que vêm de vários pontos do país para consumir a droga. Então nós estamos aqui estabelecidos exatamente para atender e tornar os serviços de saúde cada vez mais próximos deste grupo-alvo. Com a guitarra em punho e vozes em coro, estes jovens toxicodependentes cantam pedindo inclusão social. Não discrimine os usuários. Segundo o relatório das Nações Unidas de 2019, cerca de 35 milhões de pessoas sofrem de transtornos por uso de drogas em todo o mundo e apenas 1 em cada 7 pessoas recebe tratamento. Tratar a toxicodependência é um trabalho muito pesado, razão pela qual muitas pessoas que passam por um processo de desintoxicação acabam tendo recaídas, muitas vezes por causa da falta do suporte familiar para, portanto, a sua reintegração social. Apesar de insistir em consumidores, Moçambique é considerado como sendo um corredor de drogas para abastecer o exterior, sobretudo a África do Sul e outros países da Europa. Os traficantes exploram a vasta fronteira terrestre e os 2.500 quilómetros de costa. O facto de sermos este corredor faz com que parte da droga alguma fique por cá. Então não é um problema só de Moçambique. Nós estamos preocupados porque agora já conseguimos encontrar alguns números a nível rural, a nível das comunidades, conseguimos encontrar alguma infiltração deste mal que não acontecia antes, então isto é preocupante.
Esta mulher, de nacionalidade brasileira, partiu do Brasil, passou por Etiópia e foi detida no aeroporto de Maputo por suspeita de traficar 5,4 kg de cocaína que estavam disfarçados em chocolates. Vinha a passeio. Vinha a passeio? Sim. E a droga? Qual era o objetivo da droga que levavas? Acharam só. Não percebi? Acharam, mas não era meu. Para os traficantes, a lei não é uniforme para todo e qualquer traficante, mas para os crimes de tráfico de cocaína, a pena pode chegar até os 24 anos de prisão maior. Há tráfico de outras drogas pesadas como heroína e, portanto, LSD e outras drogas que estão classificadas nas tabelas, portanto, da Lei 3/97. As penas variam de 16 a 20 anos. A Lei número 3/97, de 13 de março, define e estabelece o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas e preparados ou outras substâncias de efeitos similares e cria o Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga. As drogas têm várias classificações. O jurista Elísio de Souza diz que a lei precisa de ser reformada. Não se pode conceber que uma lei que foi escrita em 1997, portanto estamos a falar de quase 20 anos, não é? Possa estar atualizada para aquilo que são os requisitos das empresas e das organizações criminosas. E sabemos que essas organizações têm muito mais meios de sofisticação, têm muito mais poder econômico e até poder de influência, e isto de facto é um desafio muito grande para a nossa legislação. Significa que a nossa legislação tem que sempre ir, portanto, evoluindo. Há 2 meses, as Nações Unidas começaram com o processo de instalação de um escritório de combate à droga e o crime. Esta operação vai estar aqui para um longo tempo e nós temos o apoio do Ministério do Interior e o Gabinete Central de Combate às Drogas. E a União Europeia está a trabalhar com o governo moçambicano para o combate ao tráfico de drogas nos aeroportos. Estamos a trabalhar, por exemplo, com o aeroporto de Maputo para integrá-lo numa rede de aeroportos internacionais para poder fortalecer os serviços do Estado na detenção e combate contra os tráficos ilícitos que estão a passar pelo aeroporto de Maputo. A cannabis, mais conhecida por suruma, é a droga psicoativa ilícita mais consumida no mundo, com mais de 180 milhões de usuários. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Já são conhecidos todos os concorrentes que vão participar na segunda edição do Mos Kids Talent. Na Arena 3D, localizada na Catembe, foram hoje apuradas a fase final do concurso infantil 37 crianças. O tempo foi com vento. As crianças aceitaram o desafio e foram ao Mos Kids Talents para mais um dia de casting. Neste domingo, as categorias abertas ao concurso foram as de canto, teatro e poesia, e não faltaram poetas, inclusive com textos originais. Dona Ana Joana nas costas, a capulana cobre as cicatrizes do sofrimento. O poema que eu declamei foi a capulana da Dona Ana Sofrida. Esse poema foi eu que compus nas vésperas do ano letivo. O que é que tu declamaste? Declamei a poesia de É Preciso Plantar Mamã. O autor é Martinho dos Santos. A concorrente de poesia foi preparada pelo seu professor, que afinal tem feito dos versos um meio de socialização na escola. Eu tenho um grupo vasto de 30 crianças. Por acaso elas já apresentam poesia, teatro e canto. Então, quando vi esta oportunidade, achei importante selecionar aquelas que podem vir a representar o distrito da Matola e a nossa escola EPC de Chumene. Entre os 360 concorrentes hoje avaliados,
Alguns vieram de longe e para os encarregados de educação, valeu a pena. É um programa que está a ajudar muito. Nós, por exemplo, somos da Macha e lá não costuma ter esse tipo de programas e vai ser muito bom para ela. Como foi ver a sua neta brilhar no palco? Foi muito emocionante e emocionante muito mais quando eu vi que ela ficou apurada. No segundo dia do casting realizado na Arena 3D, na Catembe, uma dupla chamou a atenção na categoria de teatro. Nós dois fizemos teatro de João e Maria. E também que eu decidi fazer com meu irmão porque ele faz muitas pessoas rir. Ele é engraçado. Também ele é muito especial para mim. Nós fizemos o tema de roubos das empregadas domésticas para incentivar as donas das casas, não é? Sim, dizer que não podem ser muito mais com as empregadas, têm que ter respeito com as empregadas e as empregadas também têm que ter um bocado de respeito com as donas. Dos 360 concorrentes que passaram pelo casting este domingo, 37 foram apurados para a fase final. O show já está para começar. Na realidade, ver crianças desamparadas nas ruas, sem alimentos. Obrigado. Os membros do júri do Moz Kids Talents esperam que os concorrentes apurados sejam capazes de levar à fase final do concurso propostas que condizem com o público infantil. O primeiro dia do casting do Moz Kids Talents foi assim. E neste domingo houve muito canto. Agora, para os membros do júri, estão criadas todas as condições para uma boa segunda edição do programa. Tivemos grandes dificuldades para fazer a escolha e, inclusive, tivemos que levar candidatos a mais, porque estava muito renhido. E para que as atuações das crianças sejam convincentes, os membros do júri deixam uma observação. Há crianças abandonadas por pessoas menos apoiadas. Eu espero mais criatividade, eu espero mais colaboração dos pais, no sentido de escolher temas que de facto têm que ver com aquilo que deve ser o desenvolvimento integral da personalidade da criança. Sentimos como um dever cumprido. Foi uma preparação que nós fizemos desde as inscrições até ao próprio casting. Ontem foi um ótimo dia, hoje foi o culminar disto tudo. Tivemos crianças talentosas, a participação foi excelente. A segunda edição deste evento infantil, realizado pela STV, com patrocínios da DSTV e GoTV, inicia no dia 14 de julho no Cinema Scala. No plano internacional, pela primeira vez, um presidente norte-americano visitou a Coreia do Norte. Donald Trump diz estar ansioso em chegar a um acordo com o líder norte-coreano. Mas um fato histórico entre os Estados Unidos e Coreia do Norte. Donald Trump tornou-se o primeiro presidente norte-americano a pisar o território da Coreia do Norte após um passado de rivalidades transformado em guerra coreana. Trump disse que este é o grande dia para o mundo e está ansioso para chegar a um acordo final com a Coreia do Norte sobre a desnuclearização do país. Já Kim Jong-un disse que o encontro expressa a vontade de Trump de eliminar o passado hostil entre os dois países e abrir um novo futuro pacífico. Esta é a terceira vez que Trump e Kim se encontram para resolver o problema nuclear que levou à imposição de sanções sobre a economia da Coreia do Norte. Está detida a comandante do navio de resgate Sea-Watch 3 por desacatar a autoridade italiana. Entretanto, os 40 migrantes a bordo já foram desembarcados para Portugal. Oferece-se a qualquer 5 deles. Finalmente, o navio de resgate alemão Sea-Watch 3 foi permitido que desembarcasse 40 migrantes africanos que estavam no mar há mais de 2 semanas. Os migrantes foram este sábado levados a um centro de acolhimento
Entretanto, a comandante alemã do Sea-Watch 3, Carol Rackert, se encontra-se em prisão domiciliária por ter forçado a entrada do navio no porto de Lampedusa, mesmo com ordens contrárias. Rackert alegou uma situação de emergência humanitária para desobedecer ao bloqueio imposto pelas autoridades italianas. Entretanto, o ministro do Interior, Matteo Salvini, espera que a comandante seja condenada a vários anos de prisão. São delinquentes, é um ato criminoso, um ato de guerra. Se a prisão for confirmada, como espero, haverá um julgamento e esta jovem passará tempo na cadeia. Caso contrário, haja uma ordem de deportação do Ministério do Interior no primeiro avião com destino a Berlim. Portugal foi um dos países que se ofereceram a acolher os migrantes, tendo recebido 5 pessoas. Entretanto, o governo português defende que a solução não pode ser de alguns países, mas sim de toda a Europa. Militares sudaneses invadiram ontem o escritório do líder do grupo protestante, impedindo a realização da conferência de imprensa. Os manifestantes sudaneses voltam a marchar hoje por um governo civil de transição. Os militares sudaneses recusam-se a ceder à pressão feita pela oposição e grupo de protestantes. No sábado, o exército invadiu o escritório do líder do grupo de protestantes, onde se esperava uma conferência de imprensa. O impasse político no Sudão dura mesmo depois da saída de Omar al-Bashir do poder, a 11 de abril. O porta-voz da Associação dos Profissionais do Sudão, grupo que lidera os protestos, diz que a invasão militar constitui uma violação do direito à liberdade de expressão. Entretanto, este domingo, os manifestantes vão em massa sair à rua para mais uma vez exigir que a junta militar ceda o poder aos civis. A junta militar avisa que quaisquer baixas que resultarem dos protestos, a oposição será responsável. A União Europeia condenou o ato dos militares e diz que os sudaneses têm o direito de manifestar-se. Estamos com mais um intervalo à vista, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas. Amanhã Maputo irá registrar uma máxima de 33 graus e uma mínima de 13, 31 graus de máxima para Xai-Xai, 17 de mínima, Inhambane 29 graus de máxima e 19 de mínima. No centro do país, 31 graus de máxima para Tete, 17 de mínima, 27 graus de máxima no Chimoio e 11 de mínima. Na Beira teremos uma máxima de 29 graus e uma mínima de 18, 29 também de máxima em Quilimane e 18 de mínima. No norte do país, 24 graus de máxima para Lixinga e 11 de mínima, 30 graus de máxima em Pemba e 21 de mínima. Nampula, 28 graus de máxima e 19 de mínima. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal e agora para lançar um olhar ao desporto. Yuran Biose, capitão da Politécnica, diz que a conquista da Engine Maputo Basket abre portas para a sua equipa vencer a Liga Moçambicana de Basquetebol. Biose foi o melhor marcador da Engine Maputo Basket. É conhecido como líder da atual campeã da Engine Maputo Basket. Yuran Biose é também considerado um jogador polivalente, ou seja, tem capacidade para fazer todas as posições na quadra. Yuran, assim como muitos jogadores que atualmente fazem parte dos melhores clubes da cidade de Maputo, é fruto do Basket Show, torneio de basquetebol interescolar. Aliás, Yuran Biose é bicampeão da prova pela Escola Secundária da Matola. No corredor da escola, o professor, na altura, o meu treinador, o professor Zé Macuaco, é que chamou-me de senhor. Amanhã ir treinar, não foi pedir, ele foi ordenar mesmo, amanhã ir treinar para o basquete. Ei, senhor, amanhã ir treinar. Não foi daí que comecei a jogar basquete. Fui lá, treinei, era uma novidade para mim, era uma novidade, mas a partir dali fui ganhando gosto e até hoje estou aqui. O atleta de 26 anos e 1,98 m de altura diz que nunca pensou em jogar basquetebol, mas assim que começou deu cartas e logo fez parte de seleções de formação, até que em 2009 foi chamado para integrar a Politécnica. Comecei a jogar federado na Politécnica em 2009, fiz juvenis e no ano seguinte, de lá até aqui, estou jogando na Politécnica,
Em 2012 participei dos Jogos do SCASA da Zona 6 pela seleção, fomos campeões da Zona 6 e meu percurso pela formação foi esse, um percurso que é de me orgulhar por ter participado e ter esses feitos. Há 10 anos na sua equipa, o extremo poste revela que ao longo dos anos viu muitos colegas abandonarem o grupo devido a propostas aliciantes, mas ele não desistiu porque sempre acreditou que alcançaria o topo. Muita gente dizia, ei, vai ficar a fazer o quê? Vai ficar sozinho, mereces jogar numa outra equipe grande. Mas eu não me senti ainda a sair jogar fora da Politécnica. Continuei, fui persistente e hoje estamos aqui onde estamos. Continuei a trabalhar com os meus colegas que estavam cá, ficamos fortes. E hoje estamos aqui onde estamos por mérito próprio e nunca desistimos. Não me vejo por agora a jogar num outro clube, a não ser a Politécnica. Como diz o ditado popular, você só vence amanhã se não desistir hoje. E hoje, 10 anos depois, a Politécnica fez história ao conquistar a Engine Maputo Basket. Numa noite em que o camisola 10 da equipa, Yuran Bios, levantou mais um troféu, o de melhor marcador da prova. Foi um dia histórico mesmo para a nossa casa e para nós atletas. Nós naquele dia, quando chegamos à concentração, foi um sentimento de todos. E hoje estamos a sentimos muita vontade, com muita confiança. Tipo, é hoje. Faltava um segundo e nós já estávamos a comemorar. Até hoje ainda estamos emocionados, ainda estou emocionado com a vitória aqui. Às vezes acordo e sou campeão. Para Yuran, a conquista da Engine Maputo Basket abre portas para a realização do seu maior sonho como atleta de basquetebol. Mas para tal, ressalva o jogador, que valerá mais uma vez a união da equipa. O primeiro sonho foi conquistar Maputo. Acho que Maputo já está nas nossas mãos, já está na nossa galeria. Agora é conquistar o país. Esse é o meu maior sonho hoje em dia, ganhar o nacional. Acho que só assim vou me sentir realizado e ter algum sucesso em termos de seleção. Ainda não tive a oportunidade de representar a seleção sénior masculino. Já fui selecionado para algumas pré-seleções, mas já não tive a oportunidade de engrenar para a seleção principal. Dentro de portas, a grande inspiração de Yuran é o base extremo Fernando Manjate, que atualmente representa o Costa do Sol. Voltou agora a competir, está no Costa do Sol, que é o Fernando Manjate, Nandinho. Quando mais novo, ainda nos comandos de formação, saia de casa para ir assistir a Liga Vodacom. Ia mesmo para assistir, ver a magia que o Nandinho fazia dentro de campo. Era um jogador muito frio, muito focado naquilo que fazia. Do capitão dos universitários, fica a promessa de uma equipa irreverente e forte na Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal. Em Inhambane, alunos que vão participar este ano dos Jogos Escolares de Manica queixam-se de vários problemas, entre eles de alimentação e falta de transporte para os locais de treinos. São vários alunos distribuídos em várias escolas da capital provincial de Inhambane, apurados na fase provincial para o Festival de Jogos Desportivos Escolares Manica 2019, que se queixam da falta de um pouco de tudo, até mesmo perder avaliações por falta de valores para pagar impressos. Variarem os alimentos, todos já comemos as mesmas coisas, isso provoca mal, às vezes provoca dor de barriga. Algumas pessoas depois não jantam, depois de almoçar. Por causa dos alimentos, podem cozinhar só que massa sem caril, sem nada, só comer massa. Transporte, tudo. Estamos a bolear para os treinos todos os dias. Do centro para a pista a pé, dói. Meteram-nos muitas coisas antes de sair lá das nossas casas. Depois que chegamos aqui, nada aconteceu.
Já estamos a sofrer e se por acaso irmos amanhã, não havemos de conseguir alcançar os nossos objetivos. Saímos de lá do centro sem matar bichar e chegamos na escola com fome. As provas também nós não fizemos por causa de não ter dinheiro. Para pagar as fichas, outras fichas. O nosso professor de noções não está de ter apontamento para nós comprar ficha. Os treinadores dos alunos também selecionados nos distritos não quiseram gravar seu desabafo, mas admitem que sua caminhada e particularmente a dos seus atletas do centro onde estão hospedados para os campos de treinos constitui perigo iminente em caso da ocorrência de acidentes de viação. Sobre as alegadas refeições mal passadas, a diretora do centro reconheceu o facto e disse que só prepara o que tem. Realmente é justo, porque a refeição só estamos a ajeitar, como sendo mais. E nós cozinhamos aquilo que nos trazem. Enquanto procura-se o verdadeiro réu, os petizes clamam por melhores condições de vida para que possam treinar o suficiente e com energias necessárias, de modo a lograrem resultados apetecíveis no Festival dos Jogos Desportivos Escolares Manica 2019. Agora cultura. Amantes da música moçambicana vibraram hoje ao som da banda Cacana no Big Brother em mais uma sessão do Sunset Afro Jazz Series. A música moçambicana voltou a animar os amantes na tarde deste domingo com a atuação da banda Cacana e do Azimbo em mais um Sunset Afro Jazz Series, uma parceria da Soico e o Big Brothers. Com o repertório recheado, a banda Cacana trouxe a esta casa a música do primeiro e segundo álbum. Parabenizar primeiro a STV, Big Brother, uma boa iniciativa. É um espaço aberto para músicos, para música moçambicana e música feita em Moçambique. É uma grande iniciativa. Primeiro porque temos música, boa música. Segundo porque temos música num tempo que todos podem conseguir vir, isso é, mais cedo, sem muita confusão. Quem também não deixou os seus créditos em mãos alheias foi o Azimbo, que olha para este projeto como uma oportunidade para os músicos moçambicanos. É uma iniciativa que eu julgo que, antes tarde do que nunca, pois, na minha opinião, este tipo de eventos já deveria estar a acontecer há muito, muito tempo. Mas ela é sempre bem-vinda. O produtor do evento, Roberto Isaías, explica a essência do Afro-Jazz no contexto moçambicano. Hoje em dia, música Afro-Jazz são músicos que tocam música ligeira, música tradicional moderna. Para Soico, abraçar este projeto é uma forma de promover a cultura moçambicana. Nós decidimos abraçar este projeto para projetarmos e promovermos a música moçambicana, promovermos a cultura moçambicana. Como sabem, o Grupo Soico tem tido várias iniciativas do gênero, além de gravação e vinculação de espetáculos. Nós ajudamos os artistas, as empresas que tenham iniciativas com algum caráter social, com algum caráter cultural. E para o público, este é o momento que faltava nas tardes de domingo. Compra domingo à tarde, muitas vezes estamos em casa e não temos nada para fazer, ou até temos, mas queremos algo que seja um pouco mais descontraído, que não descanse muito, então é ótimo, é música, é sempre agradável, é nossa música. Eu muito gostei, amei, muito bem, agradável. Tudo, o 15% muito bonito, gostei mesmo, obrigada. Eu acho isso muito bom, deve acontecer sempre. Isto não pode ser só para entreter, mas também para construir cultura. Isso é nossa cultura. Para o próximo domingo está prevista a atuação do Grupo Alambique e a apresentação da gastronomia moçambicana. Esta é a última edição do Jornal da Noite do mês de junho. Muito boa noite. Até a próxima.